meu nome é Irã Neves Ordônio, sou do povo Chucuru de Ororubá, que fica no município de Pesqueira, agreste de Pernambuco. Dentro da organização social do povo Chucuru, faço parte de um coletivo que a gente denomina Jupago Crecá, que é o coletivo que vem desenvolvendo ações, né, de certa forma assessorando as lideranças e conduzindo o povo com relação à agricultura e suas práticas que a gente, né, denomina enquanto modo de vida, né? Então é um coletivo, é um movimento que de certa forma dialoga com os sábios que detêm o conhecimento e tradição sagrada, no caso relacionado à agricultura, modo de vida. A gente identifica pessoas, práticas, saberes, né, conhecimentos e tenta sistematizar, organizar, né, colocar em prática, mas ao mesmo tempo desenvolver algumas dinâmicas que façam com que esse conhecimento circule, com que essas práticas, né, venham para uma condição de visibilidade, para que a gente possa contribuir com esse processo de construção coletiva do povo Chucuru relacionado ao projeto de vida, ao Limolai Gutoípe, né, o plano de vida do povo Chucuru. Porque a gente faz uma gestão com os encantados. Então, fazer agricultura, produzir alimentos através da agricultura, seus arranjos de policultivo, né, em conexão com a natureza, regenerando a natureza, produzindo alimento, produzindo medicina, exige essa orientação dos encantados, que é uma gestão da terra, né? Essa cultura do encantamento, essa cultura da sutileza traz outros princípios para a gente, dentre eles essa questão da própria sutileza. Essa terra não é nossa, pertence aos encantados. Nós estamos aqui na condição de guardiões dessa cultura de encantamento, né? Guardiões da natureza como um todo, né? A gente tem que zelar, preservar, defender, cuidar da natureza. Então, quando a gente faz uma agricultura de cuidados, ao mesmo tempo a gente se coloca nessa condição de guardiões, né? Guardiões dos espaços sagrados, né? Guardiões dessa cultura de encantamento, guardiões desse patrimônio sagrado que é o território, e que são também as paisagens agrícolas, né? Porque ela nos alimenta, ela nos dá medicina, mas ela também nos dá saúde através da paisagem, uma paisagem sadia, né? Então, o monocultivo é uma paisagem doente. O uso de agrotóxico, ele pode ser traduzido também como o uso de uma agricultura que não promove a vida, mas que promove o adoecimento, né? Então, quando a gente tem paisagens equilibradas, que desenvolvemos sistemas de agricultura sustentável numa base que nos sustenta, a gente tem que pisar leve, pisar devagar, seguir a orientação dos encantados, né? E ultimamente a gente vem desenvolvendo um trabalho muito interessante que a gente está denominando de cosmonucleação, que a gente faz uma agricultura que é regenerativa, a gente faz manejo do território sagrado através da agricultura, né? E esse manejo com encantamentos, e a gente parte de um princípio de que existe uma topografia sagrada, existem pontos de força, né? Ou seja, uma árvore, Jurema, por exemplo, uma árvore barriguda, uma pedra, um rio, né? E esse ponto de força, que é casa de espírito, é morada encantada, ele vai nos orientar nesse trabalho de regeneração, de composição ou de arranjos entre mata, né, espécies nativas, plantas nativas e plantas tradicionais da agricultura, ou seja, plantas de interesses agrícolas, né, que vai nos alimentar e que vai nos dar medicina. Então, esse núcleo que tem um ponto de força, ele delimita uma área que também é sagrada, um local de poder, e o sistema agrícola, né, o trabalho de regeneração vai ser diferente em outra área que tem outro elemento, ponto de força, que delimita seu local de poder e que também é sagrado, né, e que sua orientação, ou esse pisar leve, esse pisar devagar, ou esse encantamento vai seguir orientações de reinados encantados, né? Então nós temos essa topografia sagrada que imprime na prática, né, uma cartografia social, e a centralidade desse sistema, como eu falei, a própria natureza, mas nós temos também um espaço sagrado que é o centro de todo o sistema agrícola, ecológico e espiritual, como nós denominamos, que é o terreiro sagrado da Boa Vista. Então esse terreiro da Boa Vista, a mata da Boa Vista, e a mata que produz também alimento, por que não? Que produz também medicina, mas para isso ela precisa ser cuidado, que nos oferta outras matérias-primas para a produção de artesanato, por exemplo, que pode ser uma atividade produtiva, que pode gerar renda não monetária, né? Uma atividade econômica não monetária, mas que pode nos gerar essa autonomia, né? E tudo isso a gente denomina como uma agricultura sagrada,
que promove magia, que promove encantamentos e que produz cuidados, né? Cuidado com o corpo humano, manter a saúde, né? Também curar, se o corpo está doente, procurar curar, mas também esse cuidado com o corpo árvore, esse cuidado com o corpo solo, né? O cuidado com o corpo pássaro, enfim, com todos os outros corpos, corpo pedra, que também são corpos, né? Os cimentes que abrigam espírito, né? São moradas encantadas. Então essa agricultura ela tem seu encantamento quando ela passa a cuidar, zelar e preservar, né? E aí tem uma coisa muito interessante, ela promove a vida porque produz alimento, medicina e outros produtos, mas ela promove a vida sobre a terra, na terra, né? Não só a vida humana, a vida dos próprios vegetais, a vida dos animais, mas é uma promoção dessa diversidade biológica, né? E de sistemas agrícolas também, desde que essa vida não comprometa a vida da própria natureza, né? Então, quando a gente avança no sentido de regenerar, de recompor, de fortalecer e de promover a diversidade, a gente está, sim, desenvolvendo essa agricultura sagrada e produzindo esses encantamentos. Saudações aos participantes do SAPES. É uma satisfação poder apresentar esse trabalho num evento de grande relevância para universidades, povos tradicionais e demais gestores socioambientais no Brasil e na América Latina. Esse trabalho é intitulado Patrimônio Biocultural Indígena, a experiência da agricultura Chucuru do Ororubá no Agreste de Pernambuco, e foi feito pelos sábios Irã Ordônio Neves, coordenador do coletivo Jupago Caracá e Cacho, Centro de Agricultura Chucuru do Ororubá, extensionista pelo IPA, Ângela Neves, curandeira da Terreiro da Mata Sagrada, da Jupago e do Cacho, Cristiano Feitosa de Araújo, integrante do coletivo Jupago do Cacho, e Zélia Rayaniri Araújo, também integrante do coletivo Jupago Caracá e do Cacho. Eu faço parte desse movimento da agricultura Chucuru e sou Marina Costa Lima, etnobotânica e pós-doutoranda pela Universidade Federal de Pernambuco. Esse trabalho, ele trata de uma análise preliminar do projeto A Retomada da Agricultura Chucuru do Ororubá, Patrimônio Genético, Cultural e Sagrado no território indígena semiárido nordestino. O intuito é de reconhecimento da dimensão patrimonial que abrange o sagrado pelos detentores de conhecimento tradicionais associados às plantas. Estamos falando aqui de hábitos de cuidar, de criar, de gerar e manter a diversidade biológica. São práticas tradicionais, não confundir aqui com manejo convencional, né, que aumentam a variabilidade genética das plantas e podem estar intrinsecamente ligados à cultura do encantados, como bem falou Irã. Dentre as etnovariedades que se sobressaíram, como o milho baitité, o feijão fogo na serra, a fava galo de Campina, tem um relato das variedades que são tidas como raras ou desaparecidas, como a macaxeira cambadinha, aquelas mais resistentes à seca, como o milho baitité, e as plantas que são usadas na alimentação tradicional, como o mogolê, o pirão de ovo e a favada. Esse saber demonstra um aprofundamento nos usos e na fisiologia das plantas. Essas plantas estão frequentemente inseridas em sistemas agrícolas tradicionais, dos antigos, localmente conhecidos como agricultura de coivara ou agricultura de toco, que envolve um ciclo de cultivo dentro da dinâmica da sucessão florestal. Como reforça Lohan Perret, são sistemas integrados do domínio silvestre e de cultivos, diferentemente de políticas públicas e órgãos como a União Internacional da Conservação da Natureza, que separa radicalmente com regras normativas as áreas de proteção e as áreas de uso. Experiências desse tipo, que envolve o diálogo de sábios, universidades e movimentos, é uma rica experiência que pode contribuir para o reconhecimento de sistemas agrícolas Chucuru do Ororubá como um patrimônio material e imaterial, como propriedades na criação desses agroecossistemas, contribuindo para a soberania, segurança alimentar, como para a conservação da agrobiodiversidade nesses territórios. Obrigada. Oh,